que eu acho que ninguém conhece, Seal Dare, mas os caras inventaram o plástico bolha, então todo mundo conhece pelo produto que eles inventaram. E ali eu comecei a trabalhar com business intelligence, marketing, e aí eu comecei a me interessar e ter uma visão mais canvas do mundo de negócios. E sempre quis, como eu falei, né, fazer diferença com o meu trabalho. Nessa época, eu já estava fazendo faculdade na FATEC, FATEC São Paulo, e comecei a, concomitantemente ao trabalho, desenvolver um projeto de uma outra startup. Então, a Cipremo já é a minha segunda startup, onde a gente gerava insights para diagnóstico médico. Eu até brinco que o timing, se fosse alguns anos depois, agora teria encaixado perfeito, por causa da pandemia. Exatamente. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui ganhando alguns prêmios, fui ganhando alguma certa relevância tratando dessa questão, né? A gente trabalhava muito com dados, com inteligência artificial, isso em 2016, 17. Pioneiro, né? Bem no começo, né? Na época não tinha nem telemedicina, a gente já queria colocar e aí não deixavam colocar porque tinha regulamentação, enfim. Sempre tentando quebrar as regrinhas, né, pra tentar colocar as coisas Putz, e é uma fazer questão de funcionar. time mesmo, hein, Gabriel? Tem muito. Isso tem muito a ver, ainda tratando de inovação, de negócios, de tecnologia. Não só você ter o produto, ter a ideia, ter o insight, mas ter o timing faz a diferença. Tá na Você hora pode certa. ter investimento, você pode ter a equipe, mas o timing faz muita diferença. E aí as coisas foram acontecendo, eu ganhei certa relevância, né? E tinha, nesse meio tempo, ajudado, junto com outros professores, a fundar um centro de inovação lá onde eu estudava, na Legal. FATEC. E aí um contato em comum me apresentou para um major da Defesa Civil, eu ainda estava nessa outra startup. E aí ele chegou para mim e falou, ó, a gente tem aqui um monte de problema com análise de dados, eu tenho um monte de dados que eu não tenho o que fazer, eu não sei o que eu faço com eles, eu tô vendo que você tá trabalhando com isso, e e aí, vamos fazer alguma coisa? E aí quando você apresenta problema, dados e Sim. toda essa oportunidade para uma pessoa que tem uma visão mais para o setor de inovação, você enxerga diversas oportunidades, né? Muito, né, cara? E aí, pô, eu enxerguei naquela chance a oportunidade de fazer diferença para um cenário que eu tinha enfrentado alguns anos antes disso, né? Que nessa minha outra startup aconteceu um episódio de que eu fui tentar fazer uma reunião ali na Vila Olímpia, em São Paulo, e eu simplesmente não consegui chegar porque inundou. E, tipo, não tinha como prever isso, não tinha como saber isso. Que ia inundar, que ia chover. A previsão do tempo ela dá uma estimativa, né? Previsão do tempo é diferente de você prever evento desse tipo, né? Até agora nas nossas análises a gente considera a previsão do tempo como uma das centenas de milhares de informações para conseguir fazer essas previsões. E eu não consegui chegar nessa reunião. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu vi carro, moto boiando na altura do meu olho, assim. Caraca. Eu fiquei abismado com aquilo. E quando veio esse convite, né, desse contato com a Defesa Civil, eu vi uma oportunidade de falei, pô, aquele negócio lá na minha cabeça, acho que aqui tem a chance de eu Sim. fazer a diferença com o meu trabalho, de eu pegar a tecnologia e fazer a diferença de alguma maneira e mudar aquele cenário que eu sou um cara que não vivo numa zona de vulnerabilidade e tal, mas tem muita gente que vive e enfrenta isso que eu enfrentei uma vez e enfrenta todo ano, pô. Imagina, né, É cara? um cenário surreal. E aí a gente começou a desenvolver e eu tive a primeira ideia do que veio a se tornar o Cipremo e eu tinha ajudado a fundar esse centro de inovação na Lá faculdade. na FATEC. Isso, na FATEC FATEC. Leste, que você falou? FATEC São Paulo, São Paulo, ali lá no centro. na Tiradentes, né? Isso, no Bom Retiro. Eu estudei na FATEC Zona Leste também. Também? Eu fiz informática lá, fiz curso técnico. E aí a gente, junto com outros professores, a gente aproveitou essa estrutura, como vocês têm aqui, de uma faculdade, para fazer uma espécie de seleção dentro da faculdade para montar a primeira versão do que veio a se tornar a Cipremo. Então a Cipremo surgiu dentro de uma faculdade com o propósito de mudar essa realidade, de trazer tecnologia para gerar decisões inteligentes e empoderar empresas e governos no trato com as mudanças climáticas. Aí a gente fez essa primeira versão da equipe, começou a desenvolver já dentro da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que foi uma grande vantagem que a gente teve. A gente teve a oportunidade de aplicar a tecnologia em 39 cidades, durante mais de um ano operando lá dentro do Palácio dos Bandeirantes.
E aí a gente começou a desenvolver, aproveitou todo esse networking, a equipe era muito boa, é óbvio, como em todas as empresas, todos os projetos, as pessoas vão saindo, a gente vai ficando quem está engajado mesmo, porque você precisa. Porque é complicado, né? Você tem uma ideia, os outros comprarem a ideia que você tem. Nós estamos se vendo aqui, ó, para que se alguém perguntar alguma coisa, eu já mando para você na lata Boa. a pergunta. Mas é complicado porque a construção da ideia, né, Gabriel? Ela é uma parada complicada, porque pensar dá trabalho. Uhum. Vamos convenhamos, né? E não é todo mundo que pensa e que quando pensa que consegue transcender apenas uma ideia e materializar isso, né? E que você ainda confie nessa ideia para que ela. É meio que uma aposta, né? Porque até então é um projeto, é uma ideia que está sendo desenvolvida, que não está te rendendo dinheiro, que está tomando seu tempo e que você não sabe se vai dar certo. Então, tem muitas questões aí de propósito, de você querer fazer aquilo mesmo, de fazer sentido para a tua vida, de você entender que faz sentido você apostar e dedicar aquele tempo para no futuro você ter um retorno. Então, tem toda essa questão também, que isso envolve não só a Cipremo, a ideia da Cipremo, mas envolve todas as ideias que você for aplicar, principalmente em inovação. Não tem jeito. E aí a Cipremo foi se materializando. Isso, dentro da Defesa Civil, a gente São Paulo. do estado de São Paulo. Isso. Lá dentro a gente começou a desenvolver. E aí, como eu falei, né, eu tinha essa outra startup que também tratava de inteligência artificial. E aí eu vi aqui na Ciprema a oportunidade de ter uma escala muito maior do impacto que eu queria gerar, mas também do impacto financeiro, do impacto global, da escala, uma oportunidade de negócio muito maior. Então eu saí dessa outra startup, comecei a focar na Ciprema. E a gente começou a desenvolver uma inteligência artificial que consegue fazer a previsão de onde, quando e qual evento meteorológico, desastre natural vai acontecer com muita antecedência. Então, enchente... E a relação de percentual de acerto disso? Cara, isso é legal, porque a gente ficou dentro da Defesa Civil durante mais de um ano para amadurecer isso, né? Porque você começa do zero. A tecnologia a gente desenvolveu toda com as nossas mãos. O nosso CTO, o Gabriel Crude, que é o pai do negócio. E a gente partiu de um ponto zero que foi se desenvolvendo e tal. E hoje a gente está com uma assertividade, assim, excelente para você ter parâmetro, por exemplo, os modelos de meteorologia que a gente vê em jornais, na internet. Isso, eles giram em torno de 70% a 75% de assertividade. Hoje a gente está, em média, 86% de assertividade. É muito bom isso. E eu tenho projeto, isso também é uma vantagem da inteligência artificial, que depois a gente pode explorar um pouquinho mais. Mas é uma vantagem que eu tenho projetos onde a minha assertividade está acima de 95%. Então, porque a gente faz também, né, toda essa previsão desses eventos, né, enchente, alagamento, tempestade com raio, são um range bem completo de eventos que a gente cobre, e a gente pega essas previsões e contextualiza com o impacto que esses eventos vão gerar em cada negócio. Então, eu faço a previsão do negócio, do evento no futuro, calculo o impacto que ele vai gerar no negócio e gero um insight operacional dizendo qual evento vai acontecer no futuro, como ele vai te impactar, o que você tem que fazer agora para que aquele impacto seja o menor possível, ou ainda que você tire uma vantagem competitiva daquele cenário futuro que eu estou prevendo. E a ação não é reativa. Exatamente, isso é um ponto muito importante, porque isso de forma global, a gente tem experiência em projetos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, já tivemos também contato com projetos no Reino Unido, no Japão também. E, de modo geral, a gestão desses eventos é feita de forma reativa. E a tecnologia que a gente trabalha dá a oportunidade de você fazer uma gestão proativa, onde você consegue saber antes o que vai acontecer, como vai te impactar e virar essa chavinha para você ter uma resiliência, construir essa gestão climate friendly da sua operação e agir de forma antecipada. Só para você ter noção, colocar em números, né? A gente tem um contato muito próximo da ONU, né? Toda essa questão das 17 ODS, impacto de desenvolvimento sustentável, Agenda 2030 e tal. Eles soltaram um release há um tempo atrás de que para cada dólar que você investe em ações reativas, em ações preventivas, você economiza 15 em ações reativas. Ou seja, é um puta negócio. Faz total sentido, porque você tá tendo um impacto financeiro positivo, porque você está economizando, você está tendo um impacto social positivo, um impacto ambiental positivo,
E tá tendo toda essa questão de você tratar do planeta e da sua operação de forma inteligente, né? Você tá Claro, trabalhando, sendo competitivo, sendo mais assertivo e efetivo, claro. e ainda não tá agredindo o planeta. Cara, se você falando assim, Gabriel, eu fico viajando aqui. Porque, pô, se você consegue prever, se você consegue prever com antecedência um acontecimento que vai ter um puta impacto, isso tem um mercado gigantesco, né? Tem. Porque, veja só, você poder, como empresa, como negócio, como investidor, você saber aonde vai acontecer o impacto, como sociedade, como governo, e, e a precisão que você passa, que de 85% a 95% é muita coisa. É bastante coisa. Isso, lógico, tem o seu algoritmo de inteligência artificial, Uhum. claro. Mas a aquisição dos dados para alimentar esse algoritmo, esse que é o ponto-chave, né? Da onde você pegar essas informações? Porque elas vão determinar a previsão. Ou estou viajando no que eu estou pensando? Sim, sim, é o alimento da inteligência artificial. Sim. Se você não tiver dados de qualidade, o resultado ele vai demorar, mas ele não vai ser na mesma qualidade que você precisa na outra ponta. Então, hoje a gente consome dados públicos, privados, nacionais, internacionais, de clientes, de parceiros e das próprias operações. É interessante ainda até uma questão de, de metodologia de startup, sabe? Desde o princípio a gente sempre quis ser escalável. Todas as ideias que você vai ter, você vai trabalhar num negócio, em startup, tecnologia, você tem que ser escalável, porque não dá para você ficar dependendo de uma estrutura para você crescer. Não, não dá. Então, hoje a gente trabalha 100% hardware free. Isso quer dizer, eu não tenho a necessidade de instalar nenhum device, nenhum dispositivo. Nada. Eu consegui mapear o meu networking, a minha rede aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Eu tenho toda uma região que a gente já mapeou, onde eu consigo ter as informações de qualidade que eu preciso para operar e para entregar essa análise e de uma forma simples e rápida, porque eu não preciso, pô, manda lá o Sebastião instalar um pluviômetro, aí desloca lá pro interior de Minas e coloca e volta, treina. Não, cara, 2, 3 semanas, se eu tenho na minha rede, faço o setup, tá funcionando. Claro, claro. E pelo fato de ser open source, você usar plataformas free, cara, é uma parada que é um diferencial. E o custo diminui, né? Também, O custo diminui, não tem que plantar fisicamente, eu não preciso ter praticamente nenhum hardware. exatamente. Não tem nada, não tem nada. Se você já tem na operação, por exemplo, a gente tá trabalhando com mineradora agora. Mineradora normalmente tem uma estação meteorológica ou algum dispositivo. Cara, se você já tem, sensacional, eu absorvo isso. Só que eu não vou pedir para você comprar, porque eu não preciso. Se você já tem a tua análise, essa curva do aprendizado da inteligência artificial, ela vai ser mais rápida. Mais rápido. Ela vai aprender, ela vai entregar as análises com uma assertividade ainda maior em um tempo mais curto, porque eu vou ter a informação mais precisa para ti. Mas fica tranquilo, ela vai chegar lá. Essa é a diferença. E eu consigo fazer isso sem ter esse custo de mandar o Sebastião ir lá instalar o negócio, comprar o dispositivo, porque eu não vou fabricar, tem que ter a regulamentação, etc. E tal. Então também impacta nesse sentido. E me Fala aí, quais foram os prêmios aí que a startup já conseguiu aí nacional e internacionalmente? Cara, a gente foi listado por 3 anos seguidos como uma das melhores GovTechs de toda a Iberoamérica, Caraca, por uma universidade de Madrid. Então, desde o nosso primeiro ano como empresa, a gente já foi listado lá. A gente também teve na COP26 no ano passado, isso foi bem legal. A gente apresentou nossa tecnologia lá, a COP27 acabou recentemente. foi. Na 26 a gente teve lá porque, pô, tem tudo a ver, né? O que a gente faz e as diretrizes da ONU que rola na COP. Aderência total, né? Total, total. A gente também foi convidado para apresentar essa tecnologia no Emerge Americas, que é um evento que tem em Miami, no ano passado. Fomos listados recentemente como top startups no ranking CityTechs do Open Startups, que é um ranking super conceituado aqui no Brasil. Sim. Foi a primeira vez que a gente foi listado lá e é uma conquista bem interessante. Aí, putz, tem bastante coisa. Tem bastante coisa que a gente foi conquistando aqui e fora também. Gabriel, e hoje quais são os potenciais clientes que você tem hoje? Você trabalha?
Isso é uma pergunta... Se você puder falar, né? Não, é uma pergunta interessante porque dá pra gente discorrer um pouquinho e fazer Boa. uma relação com aquela questão do foco que eu falei no princípio e o que você tem que pensar quando você está trabalhando com inovação. Sim. Porque a gente está discutindo aqui, acho que já deu pra perceber que tem aplicação em diversos setores. Tudo, cara. Desde o setor bancário até os mais óbvios aí de defesa civil, Agro seguros, e tal. agro, tem várias aplicações. Isso é bom, porque eu tenho um mercado potencial gigante, eu consigo explorar isso, mas é ruim porque me traz muitos desafios de focar. Sim. E quando você está trabalhando com inovação, startup principalmente, se você não foca, você não vai conseguir girar. Sim. Então, Sim. No princípio, a gente, por ter nascido dentro de uma instituição governamental, a gente focou no setor governamental e com o tempo isso foi mudando. Hoje a gente tem um foco, assim, eu diria 95% no setor privado. E aí, nos nossos focos principais, atualmente tem sido o setor de mineração, o setor florestal. Isso é uma coisa legal de mencionar, porque é um dos mais fora da caixa que a gente tem e tem um produto que está desempenhando muito bem ali. E o setor de seguros. Esses são os 3 principais que a gente está focando, só que aí a gente tem solução para o setor de logística, setor de mobilidade, esportes. Nos Estados Unidos a gente tem um projeto no setor de esportes, o próprio setor governamental, e ainda tem toda essa questão da resiliência da tecnologia, que dá para eu desenvolver outras correlações, né? A gente chama de framework, quando a gente pega a inteligência artificial que faz a previsão desses eventos, eu coloco no contexto de cada negócio essa correlação para gerar os insights operacionais, a gente chama de frameworks. Boa. E eu tenho a possibilidade de criar vários, mas hoje a gente tem o foco nesses. E a Cipremo, ela está baseada em São Paulo? Onde ela está? Onde a Cipremo está? Ela está na nuvem. Está na nuvem. Não, é legal porque a gente, antes da pandemia, a gente, vamos ficar num escritório e tal. Geralmente um cowork, algum espaço assim e tal, né? Ah, vamos ver. Aí eu fiquei, 2 semanas. Ó, não deu certo. Vamos cada um ficar da tua casa. Aí beleza, começou a pandemia e tal, vamos voltar? Não, vamos ficar de casa. É mais barato, a gente consegue desempenhar e é isso daí, funciona desse jeito. Hoje a gente tá em São Paulo, mas eu tenho gente... Teve uma época que tinha gente trabalhando até fora do Brasil. Olha que legal. E funciona. Cara, fantástico. É assim. E quais são os próximos passos aí que você vê que a Cipremo tá alcançando, no seu planejamento, se você pode falar e dar um spoiler pra galera aí. Não, legal. O nosso plano para o ano que vem é focar nas verticais que a gente já tem produtos para a gente conseguir escalar. Isso é uma coisa muito importante quando você trabalha com startup, escalar o seu negócio. Isso quer dizer você ampliar a sua carteira de negócio, a sua oportunidade de negócio com os mesmos recursos ou mudando pouquíssima coisa. Então a gente pegar essas verticais que a gente está focando, escalar para conseguir conquistar mais clientes dentro delas. Boa. E ao mesmo tempo ampliar para outras verticais conforme a gente vai escalando isso, porque como eu falei para ti, a gente tem um foco em 3, 4 verticais, mas eu tenho outros produtos que eu consigo e quero explorar. Sim. É questão do timing, do momento, período do ano, que aquele setor sofre mais do que o outro, de eu focar ali, eu focar aqui. Então, o nosso foco principal é em escalar essas verticais. Sim. E concomitante a isso, a gente tem um trabalho também de gestão de conhecimento. De pegar todo esse conhecimento, que o Jefferson lidera isso, e transformar isso em conteúdo para a gente conseguir construir um desenvolvimento de uma cultura resiliente, compreender como lidar com as mudanças climáticas, conscientizar as pessoas, que isso depois gera retorno para a gente, porque quanto mais consciente a pessoa tiver, quanto mais awareness tiver ao redor desse assunto, vai voltar para a gente, porque a pessoa vai se interessar, vai entender que a solução resolve o problema dela e aí as coisas vão se conectando. Mas também tem essa pegada de você disseminar esse conhecimento que é importante para a gente também. Então esse é o nosso foco agora nos próximos passos, sendo mais geral, é escalar e fazer esse trabalho na gestão do conhecimento. Boa. Gabriel, deixa o seu contato, se quer entrar em contato com você, onde eles é lógico, a Cipremo, se você colocar no Google, você vai saber a Cipremo lá, mas deixa aí o contato, rede social, pra galera que tá assistindo aí. Não, legal. Como encontrar o Gabriel, como entrar em contato com a Cipremo. A gente é bem ativo no LinkedIn, tem o nosso site, né, cipremo.com. No LinkedIn também, só procurar por Cipremo, vocês vão achar. E aí vocês podem entrar em contato diretamente comigo pelo meu e-mail, gabriel.savio, SAVIO, @cipremo.com também.
E aí a gente vai trocando ideia. Se quiser conversar sobre inovação, eu também faço mentoria com projetos, discutir oportunidade de aplicação da tecnologia, entender um pouco mais no detalhe, oportunidade de negócio, claro. Enfim, tô à disposição pra gente ir batendo papo. Boa. Galera, tivemos aqui Gabriel Sávio, da startup Cipremo, né? Já deu pra ver que conhece muito, né? Manja muito. Acompanhem aí, mandem lá no privado, manda no PV, manda lá no chat a pergunta que você tiver pra gente compartilhar com você. Cara, só tenho a te agradecer a sua presença. As portas estão sempre abertas aqui. E volte aí daqui um tempinho para trazer aí ou uma nova startup ou como tá a Cipremo aí. Não, com certeza, com certeza. Vamos mantendo contato, que eu acho interessante esse ecossistema aí se ajudando e movimentando toda essa máquina pra gente fazer as coisas irem pra frente. Show. Valeu, Gabriel. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Obrigado. Até mais.